Oi, gente, aqui no sobre julgar e condenar. Eu vou compartilhar aqui o estudo que eu estava fazendo, que eu achei que seria tão simples, é que na verdade eu tenho só uma, uma parte do estudo que realmente é fácil de passar e eu passo assim, tranquilo e calmo, que eu estou passando algo importante, chamando a atenção das pessoas para algo que acaba ficando jogado de lado, né? Já vamos chegar nesse ponto, mas o começo da história que é esse aqui, ó, o Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Mas vamos pegar só a parte do julgar e condenar. Então é não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Essa parte aí, cara, eu percebo quão difícil é falar sobre isso. Tem um ensinamento do Messias num nível bem elevado, né, de espiritualidade, de sabedoria. Aí eu sinto assim que tudo que eu fosse falar só ia deteriorar o que já está ensinado aí, que é bem difícil, né? Então eu vou até pular. Tem esse ensinamento do Messias. É que assim, onde que é o lugar que a gente vai e conhece pessoas que elas julgam pra caramba, condenam pra caramba as outras pessoas? As outras pessoas. Elas não olham para elas próprias, elas gostam de olhar para os outros. No cristianismo, na religião do cristianismo. Para quem não conhece, nem recomendo que frequente uma denominação cristã, você pode acreditar em mim que uns 40% é essa mentalidade. Julga pra caramba, são os julgamentais e os condenatórios. Eles julgam e condenam, julgam e condenam. Quem é da outra religião, julga e condena. Quem é da religião dele, mas ele não foi com a cara, ele acha que ele é melhor do que a pessoa que está chegando agora, assim tal, ele julga e condena. É incrível, cara. É notório você ver que onde tem mais pessoas assim é no próprio cristianismo. Muitas denominações, não todas, você vai lá e eles começam a julgar e condenar as concorrentes, né, os comércios da fé aí, do cristianismo concorrentes. E fala o nome mesmo, cita o nome e começa a falar mal da outra religião, falando mal do concorrente, né? Tem algumas que não fazem isso, tá? Por isso que eu disse que muitas, não todas. A exceção, acho que a minoria é aquelas que nem citam a religião dos outros. Mas, se você vai num centro espírita, num centro de budismo, é notável assim que eles não citam nada do cristianismo. Em nenhum momento eles tentam depreciar, eles nem sequer citam, né? Você não ouve a palavra assim, você não ouve eles citarem outra denominação, outra religião. Eles falam da deles, da doutrina deles. É incrível como é justo no cristianismo que isso aqui não é cumprido. Às vezes de forma individual, com os crentelhos, o crentoloide que só julga e condena todo mundo, e às vezes em nível de a própria denominação como um todo, tá lá o palestrante lá falando e fica atacando as outras, né? É cômico, né? Comédia, né? Mas eu falei que agora eu diria até a parte que realmente eu posso passar alguma coisa, vamos a isso. Aqui eu estou usando o Bible Hub, acho legal que faz essa questão do interconectar os versículos a partir de um versículo, referência cruzada chama, faz a referência cruzada. Daí eu achei até esse aqui que eu nem me lembrava, e tem o que eu já sei de cabeça, né? E esse aqui eu nem me lembrava, muito interessante também, ó, Romanos 14:10. Quando o assunto é julgar, antes de ir para Romanos 14:10, o que acontece? Se você vai entendendo as escrituras, o evangelho, as cartas dos apóstolos, existem mandamentos do Messias, João 15:10, mandamentos. Se é mandamento, quem crê, quem pleiteia a salvação através do Messias, o sacrifício dele, deveria cumprir aqueles mandamentos dele. Então, se tem mandamento do evangelho do Messias, quem é crente, quem cumpre aqueles mandamentos. E ele nomeou os apóstolos, tem as ordenanças dos apóstolos, tem ordens que eles dão lá nas cartas dele. Também deveria ser algo relevante para os crentes de observar as ordenanças. Eles são autoridades, o apóstolo deveria estar obedecendo, cumprindo as ordens apostólicas. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que para o homem é vergonha ter o cabelo comprido, não é um mandamento. O apóstolo Paulo não deu um mandamento, está proibido o cabelo comprido, ele não disse isso, mas ele disse que é vergonhoso para o homem ter um cabelo. É uma orientação apostólica. Se ele é um apóstolo, ele foi nomeado apóstolo pelo Messias, ele tem autoridade,
O crente deveria se adequar a isso. Por isso, porque é uma orientação apostólica, entende? Então, quando você conhece todas essas coisas, os mandamentos, as orientações e as ordenanças apostólicas, tem ordenança também, quando o apóstolo Paulo fala assim, eu não permito facções entre vós. Isso é uma ordem, é uma ordenança do apóstolo Paulo. Quem não cumpre? Todas as religiões cristãs, que eles são faccionados. E é o espírito de facção, né, que está neles, né? Tá, incluso tanto o papismo aí dos católicos, que é criado por Constantino, já é espírito de facção e não presta, quanto os protestantes, são iguais. Para mim, cristianismo é a mesma coisa. O catolicismo e o protestantismo são ambos. É claro que o catolicismo vai cometer mais pecados ainda, idolatria de estátua e um monte de coisa absurda, mais absurda ainda, mais ridícula ainda. Mas são igualmente, nisso que são iguais, no espírito de facção e um monte de coisa, templismo. Caem nos mesmos pecados, né? Correm nos mesmos pecados. Mas é uma ordenança do apóstolo, ele não permite facções, é uma ordenança para não ter facções. Tá, aí você conhece os mandamentos, as ordenanças dos apóstolos, as orientações dos apóstolos. Se você leu, se você entendeu, você começa a olhar para as pessoas, você vê quem não está cumprindo. Você consegue formar um juízo acerca das pessoas. Então uma coisa não exclui a outra. Tem esse negócio aqui do não julgueis, que a gente viu no Lucas 6,37. Não julgueis, você será julgado. Não condene, você não será condenado. Ao mesmo tempo, a gente tem todo o conhecimento das Escrituras para ter isso daí, os mandamentos do Messias, as orientações dos apóstolos e as ordenanças dos apóstolos, e a gente acaba vendo quem está cumprindo ou não. Não é algo assim misterioso, meu Deus, precisa um anjo vir revelar. Cara, tem o texto revelado. É só usar inteligência para ver, peraí, tem esse mandamento, quais não cumpre. Você forma uma noção de quem é justo, quem é santo, vão ser poucos, e você forma uma noção de quem é injusto e de quem é imundo. Dá para ter uma noção. E ainda dá para cumprir o não julgueis, para não ser, não condene, né, para não ser condenado e tal. Eu tentei explicar. Muitos pensam que não julgueis e não serei julgado é assim. Então tem um cara ali, ele assassinou, ele tá fazendo sexo com uma mulher casada e ele tá roubando. Não pode julgar. Ah, não é um ladrão, ele não é um adúltero, ele não é um assassino. Não está julgando. Não, cara, você está observando, constatando, cara, o pecado do cara, entendeu? O não julgueis não vai te tornar cego para quando as pessoas estiverem cometendo pecado, você vai perceber. Inclusive, pena que eu esqueci agora, de cabeça não vou lembrar, tem aquele versículo que é para não esconder as obras das trevas, mas antes para trazer elas a público, para denunciar as obras das trevas. Acho que é um profeta que diz isso. Fico devendo. Eu deveria até pôr aqui, né? Não vou, cara. Tô com preguiça. Senão não vai chegar onde que eu quero chegar, tá quase lá onde eu queria. Mas eu lembrei mais desse aí, que tem, procurem aí, que não é para esconder as obras das trevas, mas antes é para denunciar elas. Eu acho que, não sei se é a carta de apóstolo, acho que é a carta de apóstolo, então daí é ordenança apostólica. Então vê como são as coisas. Tem pecados que tem que ser denunciados, é ordenança. O que eu queria mostrar é o Romanos 14, 10. Mas por que tu julgas o teu irmão, ou por que tu desprezas teu irmão? Porquanto todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. O que está escrito aqui? Todos nós quem? Todos nós que cremos no Messias. Compareceremos diante do tribunal de Cristo. Cada um de nós, é o que está escrito nas Escrituras, o apóstolo já ensinava. Depois no 12, olha o que está escrito: assim então, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Agora com isso aqui eu vou emendar com
Você pega aí João 15:10. Vamos ver aqui. Tá em inglês aqui, mas vamos pegar João 15:10. Perdão, na verdade é João 5:22. João 5:22. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. O Messias é o juiz e todos são réu. Todos os crentes e descrentes, cada homem e cada mulher presta conta de si no dia do juízo perante o próprio Messias, que vai ser juiz. Isso é o que as Escrituras ensinam. Aí, eu sei que tem versículos que falam sobre salvação. Só que a verdade, para quem entende o Evangelho, você pleiteia a salvação. Você só pode dizer que você está salvo depois que acontecer esse evento do teu julgamento e o Messias disser que você está salvo. Antes do dia do juízo, ninguém está salvo. Absolutamente ninguém. O cristianismo conseguiu pôr essa mentira, essa papagaiada, que quem frequenta prédio, quem dá dízimo, quem isso, quem aquilo está salvo. Quem é da denominação X, Y, Z está salvo. Que vai ter arrebatamento do quê? Da igreja. Nem vou perder meu tempo refutando isso, porque o Rubens Sodré fez isso no canal dele. Pesquisem, achem lá, Rubens Sodré. Ele tem 3 canais, em um deles tem lá isso daí. Não existe arrebatamento da igreja nas Escrituras. Isso aí é uma invenção, uma doutrina de homens. O que fala na carta, acho que é Tessalonicense, fala assim: seremos elevados aos ares. Seremos elevados aos ares, ou seremos arrebatados aos ares. Se você pegar arrebatamento da igreja, não existe nenhum versículo falando arrebatamento da igreja. É só na boca dos papagaião aí, dos comerciantes da fé, dos religiosos profissionais, que se fala uma besteira dessa. Tudo para o quê? Para ofuscar a verdade, que você é réu. Então, o que acontece? Todos esses religiosos que só julgam, só condenam os outros, o que eles têm na... Os caras conseguem ainda errar nisso, que eles não sabem que eles são réu. Eles acreditam que eles estão acima, já estão no reino do céu, eles vão pular o dia do juízo. Dia do juízo tem nas Escrituras também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que de cabeça eu não vou saber. Dia do juízo ou dia do julgamento, em Mateus 11:24 tem. Eu sei que aqui eu joguei na pesquisa, ó. Coloquei em inglês dia do julgamento, em português acho que é dia do juízo, mas isso aí já era falado por profetas e depois, claro que o Messias falou disso, os apóstolos provavelmente, Jeremias, vamos ver, acho que não é isso. A pesquisa aqui não pegou certinho o que eu queria, pegou as preposições ao invés de pegar do jeito que eu queria, né? Mas eu lembro que tem, só não lembro para citar livro, capítulo e versículo, mas dia do juízo era para as pessoas saberem disso, que já era profetizado o dia do juízo, desde os profetas, o Messias falou do dia do juízo, os apóstolos também falaram. Quem não fala do dia do juízo? Os líderes religiosos do cristianismo, para pôr na cabeça dos caras essa mentira de que eles vão ser arrebatados em igreja, né? Eu acho que eles pensam que o arrebatamento da igreja é o prédio lá, a celebração deles, o culto deles, aquilo ali vai ser arrebatado. Coitado de quem estiver de fora daquela porcaria lá, tá fora, né? É o que eles fazem as pessoas terem entendimento falso, deu para entender? A verdade está nas Escrituras. Pesquisa aí dia de juízo, também não tem que entregar tudo mastigado. Se eu soubesse de cabeça eu passava, de cabeça eu não vou lembrar, mas tem. Bom, Mateus 11:24. Se o Messias falou, era para vocês prestarem atenção, né? Para quem é crente, né? Não preciso insistir em nada aqui. Mas então é isso daí. A questão do julgar o outro, tá? Mas lembrando o seguinte, cara, eu sou réu, você é réu, o teu líder religioso, pra quem gosta ainda dessa porcaria de cristianismo, os grandes ícones, Charles Spurgeon, todas as pessoas que as pessoas referenciam aí do passado aí do cristianismo, cara, o Martin Luther, eles são réu, cara. Eles são réu, você não pode dizer que esses caras estão salvos, cara, eles são réu. Todos nós vamos primeiro ir para o dia do juízo. É de forma individual, como a gente viu lá em Romanos 14:10, 14:12, né? E tanto que é individual
que em Salmos tem, o Messias falou no Sermão da Montanha, em Apocalipse tem. Salmos, no Sermão da Montanha do Messias tem, Apocalipse tem. A cada um conforme as suas obras. A cada um conforme as suas obras. A cada um conforme a sua obra. Eu recebo conforme a minha obra, você recebe conforme a tua. O religioso profissional conforme a obra dele. E se a obra for do inimigo, vai receber o lago de fogo. E por aí vai, cada um conforme a sua obra. É individual, sempre foi individual, porque o julgamento é individual. Então a salvação também é individual. E o mais importante era isso, lembrar que eu acho que com esses versículos era para ficar claro para quem é trigo que nós somos réu. Essa é a nossa postura diante de nossos irmãos. Saber que todos somos réus, eu também sou réu. Se eu vejo o pecado do meu irmão, que bom que é ele, não sou eu que estou pecando, é ele que está fazendo o pecado. Por que eu sei que é pecado? Porque eu li nas escrituras, tá? Eu estou vendo que aquilo é pecado. O Messias falou, o apóstolo falou, ele está fazendo diferente, é pecado, tá? Só que eu sou um réu, eu não sou o juiz dele, é isso que eu estou tentando te explicar. Eu não sou o juiz dele. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, será que cabe eu ir lá educar ele? Talvez sim, talvez não. Mostrar as escrituras, falar, sabia que o apóstolo disse que isso aí é pecado? Se for de uma forma com amor, né? Com mansidão. Isso também tem uma ordenança dos apóstolos, que é com mansidão que você se admoesta um irmão. Você nem é obrigado a ir, porque de repente não é teu irmão. Se você vive no mundo, né, misturado, justos, injustos, tudo misturado, mas a questão aqui é saber que eu não sou o juiz dele. Como que eu vou julgar ele se eu não sou o juiz dele? Deu para entender? Voltamos daí no Lucas 6,36 lá. Uma coisa que eu vejo nesses religiosos aí, que para mim a maioria deles são um joio, eles têm muita maldade, muito ódio pelo próximo, sabe? O Messias ele fala em um lugar lá assim que aquele que tem maldade em si, tudo que o olho dele vê vai ser mal mesmo. Qual que é o versículo que ele fala sobre isso? De novo eu esqueci, cara. A maldade está no olho de quem vê, uma coisa assim. E eu vejo que eles são totalmente assim. E ávidos por apedrejar mesmo. Não pode jogar pedra com a mão, mas joga com a boca, né? Vale Tiago, a carta de Tiago, ele fala sobre o controle da língua, que você não pode usar sua língua como uma espada, e eles não se poupam de fazer isso. Parece que eles têm não se aguenta, precisa até procurar assim, para achar alguém para bater, para xingar, para tentar atacar, né? Dá um exemplo ilustrativo. Tem uma cantora gospel famosa, Isadora Pompeu, e ela tem o canal dela, ela faz de tudo ali, é música, é uns ensinos dela, umas reflexões sobre as escrituras, e também ela coloca muito assim, tipo vlog, que a gente fala hoje em dia, que é registros do seu cotidiano, da sua vida, fez algo no dia a dia, fez algo mais diferente, uma viagem, por exemplo, ela posta lá. Aí ela postou que ela foi na praia. Pra quê, cara? Os caras chegam, e não tinha nada demais, tá? Ela tava na praia, cobriu, ela não mostrou, não foi sensual, foi só um registro dela na praia, ela tomou todo o cuidado de não mostrar nádegas, não mostrar seio, não mostrou absolutamente nada do corpo dela. Totalmente decente assim o que ela fez, era ela na praia, só quem tem maldade em si pra amaldoar a foto da garota na praia, entendeu? Como se ela não pudesse registrar o momento dela. Só se a pessoa for muito pecaminoso mesmo, para distorcer o que estava acontecendo. Era só um registro dela na praia. Não tinha nada de errado se tivesse eu falado, mas não tinha, cara. Aí o que os caras falando? Os caras falando que ela tá aqui, nunca foi crente, vai se converter. Olha os comentários desses religiosos, cara. Puro ódio, cara, puro julgamento, julgando e condenando uma pessoa. Onde que tá escrito que é pecado ir na praia e tirar foto? Ela tava de bermuda e acho que de biquíni, a parte de cima. Que bom, né? Vai ficar sem biquíni e tal, com a roupa adequada pra praia. Acho isso mesmo que era a foto. E ainda ela colocou cabelo na frente, assim, dos seios, e pra ninguém ficar vendo a curva, né? Os decotes, assim, cara. Nem isso dava pra ver, entendeu? Não tava expondo nada
da intimidade dela, nada, pô. Uma foto decente. Você vê que as pessoas, como as pessoas são... Não amam o próximo como a si mesmo. Eles odeiam o próximo, cara. O próximo, quem está distante, quem é da outra religião, quem é da mesma, mas eles dão um jeito de achar algum problema na pessoa da mesma religião para odiar. E o amar o próximo para eles assim, meu, é inalcançável, cara. E é muito fácil de perceber. Não que eu seja um cara aí, nossa, como eu sou um ser de amor. Mas eu não sou tão tosco assim. Muitos de nós não somos assim. A gente é justo no nosso observar, entender as coisas, sabe, meu? E... os caras já falaram essas frases, que são frases condenatórias, cara. E eles são o juiz dela. Quem que é o juiz que a gente viu aqui? Tá lá em João 5, 22. Não vou ler de novo. Nós já vimos que é o Messias que é o juiz. Difícil de entender, é um versículozinho, gente. Ao Filho foi dado, vamos ler de novo. Eu saí, mas não vai sair nada, tá aqui. João 5, 22. Mas confiou ao Filho todo o julgamento. O Pai confiou ao Filho todo o julgamento. Foi confiado ao Messias de Israel. Então, essas pessoas, se elas soubessem disso, fossem capazes de receber o Evangelho e entender, elas teriam coragem de soltar uma frase dessa? Ah, vai se converter, essa daí nunca foi crente. Dá uma pedrada dessa na pessoa, com essa maldade, cara. Que coisa feia, cara. Quanta raiva, quanta ignorância, meu. Essas pessoas nunca receberam o Evangelho, não conseguem entender isso aqui. E por que não foi passado para eles nessas religiões do cristianismo? Não tem teólogo, não tem pastor, doutor, não consegue passar isso para as pessoas? Por que esse versículo é tão obscuro assim? Você não vê os crentes falarem sobre esse versículo aqui. O cristianismo é um lixo, essa é a resposta. Só produz esses seres doentes, cara. Não consegue elevar as pessoas espiritualmente. O joio chega a joio e acaba subindo para os púlpitos lá e sendo líder e criando mais doutrina de joio. Por exemplo, essa doutrina de que homem não pode usar bermuda no Brasil. O país é tropical, é quente pra caramba, é 40 graus, é 38 graus. O homem está muitíssimo bem vestido se ele tiver de bermuda. Não é uma coisa para sensualizar ninguém, ninguém deveria se escandalizar de ver as canelas de um homem. É doutrina de homens, e daí eles cobram ainda as pessoas. Mas aí já entramos em outro assunto, que é o espírito do farisaicado. Eles criam uma doutrina, criam uma regra, só entendem regras, não entendem princípios, amor, caridade, brandura, caridade, essas coisas são inacessíveis para eles. Eles só entendem por regra, pode ou não pode, isso é certo, isso é errado, isso é pecado. Existem regras, mas não é só isso que tem nas escrituras. Tem princípios também, tem um monte de coisa. Mas e daí que eles só criam, eles só entendem por regras e eles criam as regras deles e cobram e julgam e condenam as pessoas que não seguem as regras de quem? Da cabecinha oca deles, farisaicado. Cria regras idiotas, cobra as pessoas de acordo com as regras idiotas deles. Cria a própria doutrina de homens e cobra das pessoas, julga e condena quem não segue as doutrinas deles. Espírito do farisaicado, amplamente espalhado por todas as denominações do cristianismo. Me mostra uma que não faz isso. Por exemplo, não existe mandamento do Messias para frequentar o templo que eles frequentam. E eles vão julgar quem não faz isso. Eles chamam de desigrejado, é um julgamento. E eles vão pagar por isso no dia do juízo, mas com um juiz verdadeiro, que é o Messias de Israel. Vai estar lá. Por que chamou as pessoas disso? Vai ter que responder para o Messias. Para mim pouco importa a resposta, que eu já sei, porque são nécios, muitos são joio, alguns são trigo, mas estão mal educados, porque ficam dando ouvido para cão guloso. É aquela história que o Messias falou: acaso um cego pode guiar outro cego? Não vão cair ambos na mesma cova? É isso, o cego vai ser guiado justo por quem? Aceita ser guiado por um outro cego, dá nessa. Frequenta um prédio religioso ou frequenta a religião XYZ e eles julgam e condenam quem não faz isso. Farisaicado, é doutrina de homens. O Messias não falou isso. Frequentarás templo, construa templo, não tem nada de mandamento disso. Eu já mostrei isso aí nos áudios anteriores sobre templismo, quando o apóstolo Pedro, lá fica bem claro, que ele fala assim que esse templo, partir desse templo, que esse templo ruim, assim, que é o próprio corpo dele, ele está falando que é o próprio corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Em Atos fala, o Yahweh, nosso Pai, o Deus de Israel, ele não habita em templos feitos por mão de homens. E eles insistem nessa doutrina do templismo e julgam e condenam quem não é nécio e desobediente
igual a eles. Eles obedecem o quê? A doutrina do Constantino, lá do imperador Constantino. Ah, eu sou protestante e tá indo num prédio? Quem que inventou isso? Não foi nem o Martin Luther, ele só copiou, cara. Então, na cabeça do Constantino, todos os protestantes... Por isso que eu falo que o cristianismo é uma coisa só pra mim. É Icar, papistas, mas os protestantes é a mesma porcaria. Cristianismo, que é uma doutrina de homens. Então tá, lembrando então o seguinte, né? Antes de sair por aí julgando, condenando as pessoas, lembre-se que você deveria ter amor ao próximo. É um mandamento, é um princípio, né, que existe desde Moisés, já tinha compaixão. Moisés já falava desse princípio da compaixão para com os irmãos semelhantes, seus irmãos, seus semelhantes, entendeu? É evidente que, dependendo do nível de pecado da pessoa, também tem orientação apostólica para você se afastar da pessoa, né? Aí, irmão, não, mas cuidado com esse julgamento de dizer que alguém não é teu irmão, porque quem vai dizer quem é crente, quem é salvo, é só lá no dia do juízo com o Messias. Então, muita atenção para isso, de ir julgando e condenando as pessoas. Aí também eu já expliquei aquela questão que no cristianismo tá modinha, assim, de os piores absurdos, né? Quando roubou lá, corrupção, roubou dinheiro dos fiéis, ou quando é adultério, não podemos julgar, não julgueis. Só tem esse versículo então nas escrituras, não julgueis. Só que eu tô vendo que é pecado, tem os versículos muito claros do Messias, dos apóstolos, profetas, Moisés, falando que adultério é pecado. Isso aí, inclusive, destrói o casamento, põe fim no casamento. Então eu não estou julgando, estou falando o que eu estou vendo. Não, aquilo ali é um adúltero. Se aconteceu e eu vi, ou se tem um testemunho de alguém que é confiável, meu irmão viu mesmo, cara, o irmão é confiável, o irmão está dando a palavra dele, não é um falso testemunho. Então, se o irmão disse que é adúltero, eu vou acreditar no irmão. É o que correu a notícia aí que fulano e fulana lá são adúlteros. Não estou julgando, é um fato. E aí, o que acontece com quem é adúltero? Já tinha ordenança lá dos apóstolos de você tratá-los como publicanos, né? O Messias também falava sobre isso. O que não vale é fingir que não existe pecado por causa do não julgueis, entendeu? Que não existe pecador por causa do não julgueis. Aí não tá valendo. E daí lembrando que, tipo assim, o espírito farisaicado, lembrando dessas pessoas aí que tem esse espírito aí de raiva, de ódio ao próximo, e eles são ávidos em buscar picuinha ali, coisinha, para julgar e condenar. E não estou falando de quando acham um pecado em alguém, já não deveria apedrejar também. Lembra lá João 8, história da mulher adúltera que ninguém apedrejou, o Messias que mostrou isso para os caras. Mas eu estou falando desses caras aí farisaicos, espírito estranho, cara, esse espírito aí invertido aí, que os caras querem julgar e condenar pessoas por qualquer coisinha assim. Nem é um pecado, não é pecado de acordo com a Bíblia. Se tiver um irmão fumando cigarro, eu vou julgar e condenar o cara? Bom, tem até um princípio do apóstolo Shaul, que ele fala que não é para usar farmaquéia. A farmaquéia seria assim toda e qualquer substância química, inclusive a nicotina. Foi um exemplo, mas assim, aí que tá, mas mesmo assim eu vou pegar e apedrejar o cara com a boca e falar que o cara não é crente, que ele vai pro lago de fogo. Essas coisas aí são pesadas, cara. O pessoal que fala isso é totalmente nécio, cara, porque ele não é juiz, ele não é o Messias para falar que o cara vai pro lago de fogo, entendeu? Não tem essa autoridade, é só o Messias que tem, cara. Demonstra-se que o cara não sabe absolutamente nada das escrituras, é totalmente nécio, cara. Aí se o cara frequenta a religião XYZ, por que tá lá há décadas e isso não é corrigido? Porque essas religiões não dão conta de entender, de ensinar, meu. Mas agora eu tô repetindo tudo de novo. É a revisão geral. No ver as pessoas aí cometendo pecados, cara, não tem como condená-los, porque a gente é réu também, entendeu? Nós não temos o poder de condenar, a gente pode entregar eles para a autoridade, a gente pode denunciar, expor, né? Expor as obras das trevas, comunicar aos irmãos, cara, eu vi fulano, ciclano ali fazendo isso, cara. Não é pecado? Não está escrito aqui, ó, que é pecado? Então, só estou expondo, né, as obras das trevas. A gente não tem esse poder de condenar. E aquele era Lucas 6:36.
Não, é Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Eu tento levar pelo seguinte lado do não julgueis. Por exemplo, eu vejo uma mulher lá, ela está se prostituindo. O que eu vejo ali? É um pecado. Está acontecendo o pecado de prostituição. Ela é uma pecadora? Sim, cara. Eu constato que ela é uma pecadora. Eu não tenho ódio, eu não tenho raiva, eu não vou desmoralizar essa pessoa, eu não vou sair por aí falando que você é fofoca, você é fofoqueiro. Vai lá ver lá aquela lista lá de quem não é do reino do céu, procura lá pra vocês verem lá. Tem fofoqueiro lá também. Pecado, cara, e grave ainda. E o grande lance é o seguinte: o que eu vejo dos religiosos, do cristianismo, que eu chamo de crentelho. O crentelho olha aquilo, está de terno, calor de 35 graus, e ele olha assim, aquela mulher ali é uma vagabunda, uma preguiçosa, ao invés de trabalhar, tá aí nessa vida aí de imundícia aí, essa aí já tá com o pé no lago de fogo, pronto, já julgou, já condenou. Tudo errado, a gente já viu que não tem essa autoridade, né? Qual que é o grande lance do não julgueis que eu vejo? E se aquela mulher que está fazendo isso é pecado sim, não muda o fato de que é pecado, tá? Não distorçam o que eu estou falando, tenta entender. É pecado? Ela é pecadora? Sim, mas e se a história daquela mulher, a circunstância que levou ela foi o seguinte: ela trabalhava, ela teve um problema doméstico, chutaram ela para fora de casa, ela teve que sair da casa dela, desesperada, pousou na rua, pediu emprego em 1, 2, 3, 10 lugares, tomou não, não e não e não. Diante de uma situação daí que sobrou ela morrer de fome, roubar, se prostituir. Ela pegou um nidunité, salamemingue e escolheu estar ali se prostituindo. Lembra do que o nosso amigo Crentelho falou? Que ela é uma vagabunda, que ela é uma preguiçosa, não quis trabalhar, mentiu. Um testemunho falso. A história dela é totalmente diferente da que aquele líder religioso, com uma suposta autoridade, disse. Ele só condenou ele mesmo, porque ele deu um falso testemunho. Não amou o próximo, ele não é juiz, está todo ferrado e falhou aqui no não julgueis e não serei julgado. É por aí que eu gosto de ver a coisa. Isso aí, gente. Valeu. Tchau.